Sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Por que as pessoas traem? Você sabia que a clínica psicanalítica também tem dispositivos para receber casais, famílias, grupos e até equipes de trabalho? A psicanálise vincular desenvolveu ferramentas teórico-clínicas e um olhar ainda mais complexo para o campo das relações, passando a incluir os contextos sociais e culturais, os traumas e heranças psíquicas familiares, as alianças inconscientes que estruturam ou adoecem os vínculos, enfim, tudo o que excede e aparece na clínica pedindo para ser pensado em novas dimensões. A Raquel Mazo é psicóloga, mestra e especialista em psicologia clínica e pós-graduanda em psicanálise vincular e abriu um espaço de estudo e supervisão em grupo online para esse tema tão enriquecedor, voltado para quem atua no consultório e quer implementar um olhar que contribui também para a clínica individual. Se você tem interesse em ampliar sua prática clínica, essa é uma oportunidade de começar a estudar com ela desde os conceitos fundamentais. Você encontra a Raquel na internet em raquelmazo.com ou no Instagram, @raquelmazo.psi. Se tem um calcanhar de Aquiles na temática dos relacionamentos, é a traição. Não só quando essa de fato acontece, mas no medo que temos de um dia ela vir a acontecer. Alguns mais, outros menos, mas todos nós já fomos assombrados por este fantasma que costuma estar presente quando nos relacionamos. Afinal, abrir-se para o outro e fazer pactos de fidelidade e lealdade é de extrema vulnerabilidade. É entregar os bens mais preciosos que temos, nosso amor e nossa confiança. Só vale o risco porque é uma via de mão dupla. Espera-se que o outro também se disponha a fazer o mesmo. No entanto, sabemos que se relacionar não é nada fácil. Costumamos idealizar o nosso parceiro quando o conhecemos e fazemos muito esforço para manter a fase lua de mel o máximo de tempo possível. Mas se tudo corre bem, as idealizações podem ir caindo e o outro começa a ser visto como verdadeiramente é. O impacto do encontro com a alteridade, com o outro como o outro e não como extensão de mim, já pode ser um baita motivo para brigas, mágoas e ressentimentos. Mas para além disso, é natural que conforme a relação se fortaleça, os conflitos próprios do cotidiano furem a bolha dos enamorados e teste, inclusive, a força do desejo de continuarem juntos. Mudanças naturais da vida também podem nos transformar e, consequentemente, o que sentimos e desejamos para a nossa vida pode sofrer modificações. Essa introdução parece ser uma forma de tentarmos mapear os possíveis motivos que levam a traições, principalmente relacionando-as a situações de tensão, conflito, desgastes e transformações. Porém, muitas vezes, parece haver felicidade no casal, cumplicidade nas tarefas da casa e da família, algum desejo pelo parceiro ou parceira, e ainda assim a traição acontece. Sabemos que o desejo é um animal selvagem. Por mais domesticado que seja, ele busca liberdade e fruição. Mas isso quer dizer que o desejo por um terceiro à relação leva necessariamente à infidelidade? Conseguimos tolerar a ideia de que o casamento ou o namoro não vai garantir a exclusividade de nosso desejo e interesse? Quando há admiração e troca com o outro, mas não contato físico, isso também é uma forma de traição? Muitos têm optado pelos relacionamentos abertos como forma de evitarem a infidelidade do parceiro. No entanto, nem a não monogamia é garantia da não traição e do não sofrimento. Outros têm evitado se relacionar, focando em projetos pessoais que não envolvam o estar com o outro, o que pode ser muito importante, mas também solitário em alguma medida. Os que já foram traídos, muitas vezes, demoram para se abrir novamente, tamanha a dor vivida e a desconfiança. E para quem trai, quais são os impactos? É sobre essa complexidade toda que vamos nos debruçar hoje. Vem com a gente? E é com muita alegria que hoje a gente tem aqui alguém que estuda bastante esse assunto e muito contribui com pensamentos novos sobre a temática dos relacionamentos. Lucas, no tempo de um áudio, conta pra gente quem é você. É difícil no tempo do áudio. Eu sou psicanalista, estudante de psicanálise até hoje, já tendo há 12 anos. Eu me formei em Ribeirão Preto, em psicologia, então sou psicólogo de graduação, e fiz mestrado e doutorado aqui em São Paulo, na USP, e nenhum deles explicitamente sobre o tema
dos relacionamentos, das traições, das alianças de fidelidade, das promessas de estabilidade em relacionamentos, etc. Mas é um tema que sempre me pegou. Eu me lembro que acho que um pouco antes do mestrado eu ficava pensando de que maneira eu poderia estudar o amor na pós-graduação. De algum jeito, eu acho que eu fiz isso marginalmente, pensando na temática das marginalidades, na psicanálise. Mas acabei me debruçando um pouco mais disso, tanto mais recentemente, mesmo fora da instituição, mas quem sabe um dia a gente volte a levar isso para a instituição, para pesquisar um pouco mais formalmente. Que curiosa, qual que era o tema do Eu mestrado sei. e do doutorado? Mestrado? O mestrado foi sobre a homofobia na psicanálise, né? Por que a psicanálise institucionalizada não aceitava formar analistas explicitamente gays, né? Abertamente gays. E o doutorado foi sobre o sujeito em Winnicott, sobre o tema do segredo e do silêncio no sujeito winnicottiano. Uau. Interessantíssimo. Uhum. A gente Os dois são consegue. publicados. Quem quiser ir atrás, é só digitar meu nome na Amazon ou na Zagodoni, que os dois estão lá. Era isso mesmo que eu ia perguntar. Depois, então, a gente pode pegar e mandar para os nossos apoiadores. Nós temos apoiadores do Catarse, né, que fazem o podcast, está aqui no ar também, junto com a gente, né, apoiando. Então, a gente pode pegar e mandar para eles. E acho que Legal, maravilha. Que vão ter interesse em aprofundar nesses temas também. Fechou. Sim. Acho que a gente não podia, assim, começar esse episódio sem falar uma coisa que a gente ficou, nossa, será crueldade? Nossa, esse episódio ele vai ao ar justo no Dia dos Namorados. Olha só. Quando que é? 12 de junho, é isso? 12 de junho. Que delícia. E é uma brincadeira, ou talvez uma brincadeira bastante séria, porque esse assunto é o fantasma dos namoros, né? Será que eu posso confiar na pessoa que está comigo? E aquela coisa também, a gente pensou assim, que importante trazer isso para falar, porque normalmente o que a gente mais fica querendo não pensar, não falar, é o que não sai da nossa cabeça. Né? Então a gente achou que é interessante trazer esse assunto, seja Dia dos Namorados ou não, porque é algo que está rondando a gente. E aí a primeira pergunta que a gente tinha dá para a gente responder essa pergunta? Por que as pessoas traem? Bom, depende, né? Acho que sim, se a gente quiser ser um pouquinho ousado na psicanálise, a gente consegue dar uma resposta generalista, categórica, pretensamente universal. E não porque a gente talvez dependa de escutar a tal da pessoa na formulação, né? Das pessoas, por que as pessoas traem. Então, cada pessoa acho que vai ter uma certa invenção de si que leva ela ao ato da traição, né? E até porque, num sentido bastante contraditório, se a pessoa não está traindo, eu acho, no sentido prático, né, fazendo um ato de traição, alguma infidelidade, se a gente pensar num relacionamento amoroso, em algum nível ela está se traindo. Então, mesmo que ela não vá ao ato da traição, mesmo que ela não recorra a uma aventura infiel, ou como se diz juridicamente, é adultério. Adultério. Adultério é uma coisa que remete tanto a séculos passados, assim. Ou ao Mr. Catra, né? Não tem uma eternizada, adultério, um ato eternizado pelo Mr. Catra. Mesmo que a pessoa não realize isso numa atitude prática, né? No adultério propriamente dito, em algum nível, alguma traição acontece, né? Porque a gente tem, infelizmente, talvez para nosso desenvolvimento, nossa emergência enquanto humano, a gente tem um inconsciente que estabelece na gente pressões que a gente vai ou não vai realizar, né, de algum jeito ou de outro, seja ele reprimido, sublimado ou na prática, no ato. Então, o sujeito, ele está sempre se traindo de algum jeito, né, independente se ele esteja num relacionamento ou não. Então, dá para entender que as pessoas traem? Dá para a gente pensar, dá para a gente brincar com algumas hipóteses, sim. Acho que todo mundo vai trair de algum jeito. Lembrei que, acho que por você ter falado do Mr. Catra e tudo mais, lembrei de uma outra musiquinha que tocava muito nas festas na época da faculdade. Eu e a Roberta, a gente formou juntas em psicologia na UFM de Uberaba. E aí a gente ia em muitas festas juntas. Tô aqui, inclusive, a Rô tá em Ribeirão, mas eu moro em Ribeirão. Tá no Uberaba? Eu tenho que falar desse jeito, né? Tá no Uberaba. Tá no Uberaba, exatamente. A gente já sabe até o jeito que a gente conversa. Eu morei em Uberlândia durante muito tempo. Então você estava no Uberlândia também, aqui, nosso vizinho de lado. Mas tinha uma música que tocava sempre que
E era aquela traição é traição, romance é romance, amor é amor, e um lance é um lance. Eu lembro dessa, que a gente cantava na faculdade também. Ela veio muito na minha cabeça aqui agora, assim, dá pra pensar assim, o que que a gente tá chamando de traição, sabe? O que que é Aham, traição? O que que é lance? O que que é amor, sabe? São sim. perguntas difíceis, assim, na verdade, de responder, que a música já joga na nossa cara, assim, né? Cada coisa que você... É. Se a gente puder pensar um pouco, né, sobre essas hipóteses, para a gente começar a tentar desenhar alguma resposta, sabendo que não vai ser toda, né, nem é a nossa intenção, mas o que Uhum. a gente poderia pensar dessas hipóteses? Quais hipóteses especificamente? Vamos conversar um pouquinho mais. O que que você acha que vale desenvolver desse mundo de hipóteses que a psicanálise, por exemplo, coloca em relação à traição? Uma coisa que a gente pensou foi assim, de uma diferenciação, né? Se tem, acho que esse poderia ser um começo. Se tem alguma diferença no sentido de que leva as mulheres mais a atrair, os homens mais a Uhum. atrair, né? Se tem algo por aí que isso pode já ajudar a gente a pensar. Se isso é Uhum. diferente nas diferentes formas de relação, eu falo relações homossexuais, heterossexuais, se, sabe, assim, se existe uma diferença, claro que vai ter de pessoa para pessoa, mas de contexto Aham. para contexto também. Eu acho que sim, gente. Gênero talvez seja um dos determinantes mais importantes, né? Mais relevantes para diferenciar como se reage, né? Talvez, ou como se executa também. Assim, como se reage no sentido do parceiro que é traído e como se executa no sentido do parceiro. A gente está pensando em relacionamentos a dois, né? É claro que a três, se for pensar colocar no objeto que está do outro lado da cerca. Mas eu acho que sim, acho que gênero talvez seja o dispositivo, vamos dizer assim, mais importante para pensar numa diferenciação né, do que é trair, né, como funciona a traição. Porque, seja por componentes da biografia subjetiva, individual de cada um, no sentido do intercâmbio entre os pais, na infância, né, no que é se tornar homem e se tornar mulher, esses caminhos são muito diferentes, né? Acho que gênero sempre é um tema muito importante. Seja você gay ou lésbica, ainda assim, a pressão pelo gênero é muito importante. É claro que a gente não está falando aqui necessariamente, por exemplo, de realidades de trânsitos entre gêneros, né? Transsexuais, travestis, etc. Vamos colocar isso um pouco de lado, para a gente pensar no masculino e feminino de acordo com os polos do binarismo, né? O que leva um homem a trair, geralmente, é muito diferente do que leva as mulheres a trair. É claro que a gente também está falando de uma realidade muito diferente do que era há 40 anos atrás, por exemplo. Acho que todo mundo que está tentando encontrar nisso algum tipo de resposta acadêmica, estatística, em pesquisas mais quantitativas, vamos dizer, acho que está observando que a quantidade de mulheres traindo hoje em dia é quase igual à quantidade de homens que traem. Então, acho que do mesmo jeito que o casamento hoje é uma instituição completamente diferente do que era há 40 anos ou nas gerações anteriores, acho que hoje a possibilidade de uma aventura extraconjugal ou fora da relação já não é mais só uma prerrogativa masculina, né? Eu acho que mulheres também estão se empoderando, assim dizer, da possibilidade de capturar o terceiro de um jeito prático nas relações, né? Só que mesmo assim, e é interessante pensar que em configurações relacionais de casais gays masculinos e casais gays femininos, né, de casais lésbicos, a presença e a forma com que se encara a dita infidelidade é completamente diferente, né? É muito interessante pensar, inclusive, que é claro que cada realidade relacional cria-se uma realidade própria. Só que a gente está sempre num trânsito contraditório, paradoxal, né? Numa dinâmica, vamos dizer, numa tensão entre o individual e o coletivo, né? Entre o que se cria a dois, que seja, a gente pode até chamar isso de individual, a individualidade daquele relacionamento em si, né? Num tensionamento do que é mais coletivo, social. Mas a frequência e a permissibilidade, vamos dizer assim, da infidelidade em casais gays é quase, assim, são oceanos de diferença entre casais lésbicos. O tema da fidelidade e a presunção de uma companheira exclusiva, de um companheirismo exclusivo, de uma aliança exclusiva no sentido sexual, é bastante mais real, bastante mais premente em casais lésbicos do que em casais gays masculinos. Então é muito mais, por exemplo, não existe sauna lésbica, né, para começo de conversa, assim, tipo, não se criaram ainda esse tipo de realidade e acho que a configuração da promiscuidade, entre aspas, masculina, ela dobra, né, nas alianças dos casais gays, né? Então, assim, o que é o homem em termos de permissibilidade sexual, praticamente dobra, né, nas comunidades gays, né? São duas pessoas aliançadas, né, num compromisso sexual,
que envolve quase sempre, e isso acho que não é surpresa para muita gente, né? Que a maioria dos relacionamentos que eu conheço, boa parte, pelo menos, das relações que eu conheço que são, né, relações gays, são abertas, em que o terceiro é uma realidade vivida, né? Tipo, seja pelos dois, seja por cada um individualmente. E eu estou dizendo isso para pensar que, de fato, assim, a subjetivação masculina e a possibilidade, né, a fantasia, vamos dizer assim, de encontrar satisfação sexual em mais de um parceiro, né, num ideal, para além desse ideal romântico, que inclui só um ideal de encontro amoroso, é bastante diferente da subjetivação feminina, né, que talvez tenha a exclusividade e a aliança dito doméstica, vamos dizer assim, quase como um ideal muito mais prático, né, muito mais experiencial, vivido do que entre os homens. O que você está colocando me lembrou uma pesquisa que a gente teve acesso para estudar para o roteiro, que a gente foi vendo isso mesmo, que os estudos lá dos anos 90 apontavam, né, que os homens traíam mais, mulheres traíam menos, que os homens buscavam trair por uma questão mais de saciação sexual, que as mulheres buscavam mais por uma insatisfação emocional, e que isso está cada vez tendendo a ficar mais parecido. Mas que uma diferença que apareceu é como cada um interpreta a traição vivida. Então, se o homem fica sabendo que a mulher teve uma relação sexual, aquilo para ele o afeta muito mais se ela teve ou se ela tinha uma admiração, um contato afetivo, e vice-versa. Se o homem tem uma relação mais profunda com alguém, mas não teve contato sexual, para a mulher é mais difícil do que se o homem teve uma relação sexual ali e não teve uma relação mais profunda. Eu acho que homens tendem, né? Acho que isso eu devo ter lido em algum texto esses dias e eu até esqueci qual era. Mas diziam que, até mais antigamente, acho que isso era bem mais real, bem mais verdadeiro do que hoje, mas que homens tendem a muito mais facilmente separar amor e sexo, né? Como se diz. Então, o sexo desafetado, né? O sexo sem a presença de um comprometimento afetivo, né? Claro que a gente pode problematizar o quanto for esse tipo de fraseado, né? Mas vamos passar por ele por enquanto. Mas os homens tendem a fazer isso de uma maneira um pouco mais simples, né? Que, inclusive hoje, a facilidade com que a gente forma e dissolve casamentos, diferente de antigamente, nas gerações anteriores ou até ante-anteriores, né, tipo, as gerações dos nossos avós, o casamento era uma coisa muito séria, né, tipo, um compromisso para a vida, divórcio era muito mais burocrático, acho que as mulheres às vezes não tinham nem acesso de conseguir pleitear um divórcio por si próprias, tinham que passar sempre por uma autorização, vamos dizer assim, do marido, tem que ser um acordo. Acho que hoje, de fato, as coisas caminham em paralelo na sociedade, né? Porque a diferença entre os sexos, a diferença sexual, vamos dizer assim, né, no sentido do gênero, menos do sexo biológico, seja lá o que isso queira dizer, tende a caminhar junto, né? A diminuição da diferença caminha junto com a diminuição da importância e da seriedade do casamento. Eu acho que quase um dado antropológico, e eu precisaria, claro, tipo, pesquisar um pouco mais para afirmar isso com categoria, mas eu acho que é um dado antropológico de sociedades que a diferença do papel sexual, vamos dizer assim, é muito expressa, né, muito expressiva, né, é muito importante na sociedade, os casamentos tendem a ser cada vez mais sólidos para prejuízo de uma das partes envolvidas, geralmente, né, porque a permissibilidade sexual dos homens também é muito concernente, vamos dizer assim, caminha em paralelo com o quanto o casamento é uma entidade fechada, né, uma entidade dura, séria, opressiva, vamos dizer assim, né. Então, as coisas caminham um tanto em paralelo, né? Tipo, a mudança nos papéis sexuais, no sentido de uma certa equalização, caminha também com a possibilidade do casamento se tornar uma entidade um tanto de passagem, assim, sabe? Tipo, algo passageiro, no sentido. É interessante pensar isso, porque a ideia de um casamento sólido, essa expressão, geralmente remete a uma coisa muito boa, né? Uma relação que se mantém, e aí a gente gosta da ideia de que as coisas não acabam, né? Poder pensar por um outro lado que essa solidez da relação pode gerar, na verdade, um tantão de sofrimento, é interessante, gente, se ele for menos sólido, um pouco mais, não precisa ser líquido, mas pode ser meio gelatinoso, talvez, pode ser que tenha mais espaço para que as pessoas consigam ser verdadeiras com elas, né, com o que elas vivem, com o que elas sentem. Mas eu fiquei pensando numa outra coisa aqui, Lucas, te ouvindo, é que eu tenho visto um movimento grande, assim, na internet, né, preciso ver isso
nas relações concretas das pessoas, mas de muitas mulheres trazendo que elas buscam as relações com os parceiros, que as relações sejam abertas, porque elas se cansaram da autorização implícita só do homem poder trair. Então, a mulher também pode ter outras relações e ela não quer que seja uma mentira, então uma relação aberta. Já vi muitas mulheres com esse discurso também. Eu acho interessante, me parece uma reação a isso que você foi descrevendo, assim, de como a gente foi se organizando como gênero, sabe? O que você acha? Eu acho que a ideia de... Como é que chama? Tem uma palavra que se usa bastante, né? Às vezes até como meme, que é a coisa da reparação histórica, né? Eu acho que essa ideia de reparação histórica, que as mulheres já buscam a traição quase como se antecipando a uma traição esperada, né? É quase um destino, né? Que você traída por esse namorado ou esse marido. Eu acho que as mulheres estão, de fato, se autorizando a viver os desejos que antigamente não se autorizavam, né? Eu acho que o ideal romântico, ele era muito eficiente no sentido de transformar, né, a mulher, a biografia da mulher, né, do gênero feminino, em algo bastante doméstico mesmo. Você estava até falando da questão da eficiência, da dureza dos casamentos anteriormente, né? Eu acho que o índice de divórcio sendo muito baixo, né? E a diferença dos sexos, né, das funções sexuais, dos papéis sexuais serem muito altas, né, a diferença é muito grande, faz com que os casamentos antigamente fossem muito mais bem-sucedidos. Olhando na minúcia, né, bem-sucedido para quem, né? Tipo, o que é de fato? Juridicamente, sim. Subjetivamente, para quem? Né? Para a mulher, certamente não muito. Ou talvez sim, né? Se for pensar que o ideal de família e manutenção do ambiente doméstico como algo bem trabalhado, em que os filhos eram bem cuidados, em que tinha mesa posta o tempo todo, era algo que, por exemplo, minha avó, certamente minha bisavó, prezava como um grande feito, né, de vida. E a gente não pode desprezar isso, né, que de fato os imaginários sobre os papéis sexuais mudam muito, né, mudaram muito nos últimos 60 anos. Então, era até tolerável, de certa maneira, que o marido tivesse uma outra mulher, uma outra família, até às vezes, né, com quanto ele pudesse sustentar e não faltasse nada em casa. Mas, ou seja, o nível de satisfação, esse imaginário sobre o que é uma satisfação relacional, também mudou bastante, né? Então, acho que hoje se encara os desejos e também a promoção do desejo como algo que tem a ver com a autenticidade do sujeito, isso é algo bastante contemporâneo, isso não tem 30 anos, 40 anos, né? Tipo, a gente pode pensar que desde a década de 60, nas revoluções sexuais, o movimento hippie, a gente começou a associar a experiência da autenticidade, a experiência da sinceridade, vamos dizer assim, com os nossos próprios desejos, como algo importante, né, na biografia subjetiva, né, no nosso caminho de vida. Então, a inquietude, vamos dizer assim, a angústia de que a gente não vive autenticamente nessa relação, né, estabelecida monogamicamente ou não, ela também vem junto, né, em paralelo com a ideia de que o sujeito precisa ser autêntico consigo mesmo. Essa ideia de self verdadeiro, que muita gente adapta do Winnicott, né, num jeito bastante preguiçoso, que é preciso viver os desejos, é preciso ser honesto consigo mesmo. Daí, para você encontrar um terceiro, né, uma amante é um pulo, é um salto, é muito tranquilo. Porque eu acho que mesmo que a gente pense nas infidelidades de antigamente, né, mesmo o discurso da autenticidade não existia entre os homens, né, não é? O homem não estava sendo autêntico com o próprio desejo, isso é um discurso muito contemporâneo, né, ser honesto comigo mesmo, né, essa coisa, viver as minhas experiências subjetivas, individuais, não era bem isso, né? Era muito mais algo do tipo, estou insatisfeito em casa porque trabalho demais, era sempre algo meio executivo, né? Tipo, era quase um direito, vamos dizer assim, né? Eu, como homem, mereço isso, né? Eu quero uma parceira, idealmente, de uma idade talvez até menor que a minha, sabe? Tipo, num ambiente de trabalho ou alguma coisa muito descompromissada. Então, acho que os determinantes da traição também mudam junto com isso, né? Até lugares de poder, né? Porque isso que você foi Sim, descrevendo coloca o homem num lugar de poder e que isso também pode dar um tesão do caramba na conjuntura construída ali, e que isso mudando também vai mudando a dinâmica de poder nas relações. Fiquei pensando nisso aqui. certamente. Sim, as coisas hoje são, claro que a gente não pode dizer que são iguais, de fato, né? Tipo, em alguns países mais do que outros, sociedades mais do que outras, caminha-se para uma igualdade um pouco melhor, maior. Mas não que seja igualitário, mas quando tende a uma certa igualdade, mesmo que no discurso, né? Ainda não na prática, por exemplo, na igualdade salarial, né? Que a gente sabe que ainda tem um abismo, mas acho que quando se equipara, né, a ideia de liberdade, por exemplo, a ideia de autenticidade tende si mesmo a algo mais semelhante nas experiências de traição. Você começou a falar dessa questão do desejo.
né? Aham. Que é um ponto importante para a gente pensar, porque a gente vai vendo que as relações, quanto mais tempo elas têm, parece que mais elas ficam com uma cara de amigo, de companheiro, né, companheiro de vida, das coisas da casa, e o desejo vai ficando por um, Uhum. sei lá qual plano. Aham. Acho que isso é um ponto, né? Como que a gente faz, né, para manter isso? Essa fórmula não existe ainda, né? Assim, é alguma coisa que fala o próprio Freud, né? Quando ele fala sobre, por exemplo, sobre a forma mais comum de degradação das relações amorosas, né? Algum texto, inclusive, específico sobre isso, ele estava dizendo justamente isso, né? Que a proximidade do objeto amado, tanto do sujeito, né? A proximidade do objeto amado pelo sujeito dele mesmo, quanto a proximidade do objeto amado com uma figura, né? De maternagem ou paternagem, aproxima o sujeito a algo proibido, que é o incesto. Então, quanto mais próximo do incesto, menos a gente pode desejar, né? Tanto que tem a fórmula clássica do Freud, que ali onde você ama, você não deseja, ali onde você deseja, você não ama. A gente pode brincar com 1000 derivações desse texto e dessa passagem específica, mas eu acho que é quase um fato indiscutível que a gente troca nos relacionamentos amorosos, com o decorrer do tempo, a imprevisibilidade e a aventura pela segurança e pela previsibilidade, né, pela constância. E eu acho que sim, né, acho que pouca gente poderia contestar, apesar da inquietação que causa a ausência do sexo ou a frequência do sexo sendo baixa no relacionamento, acho que pouca gente pode contestar que é uma das grandes vantagens de relacionamentos amorosos longevos, né, duradouros, que a gente troca a inquietação e a angústia da sexualidade pela segurança, né, de um ambiente doméstico previsível. Acho que pouca gente contestaria que, na verdade, isso, no fundo, seja algo até desejável. Tem muita gente que faz isso porque precisa, né? É legal ter alguma coisa segura na vida quando um mundo tão perigoso, né? Então, que bom que o parceiro parece oferecer, mesmo que ilusoriamente, uma certa ilusão de segurança, né? Uma certa ideia de segurança, sensação de segurança. Só que, de fato, a sexualidade, no sentido da prática sexual, né, o desejo sexual, essa inquietação da carne, vamos dizer assim, não combina com previsibilidade, não combina com familiaridade, né? O ambiente doméstico é um ambiente, como é que se diz hoje mesmo? Anticoncepcional. Sim, só posso dizer que sim. E fica difícil, né, tentar aproximar tudo isso. Fiquei pensando numa frase do Freud também, você falou do Freud, lembrei de uma outra, que o ser humano precisou trocar a felicidade, uma certa dose de felicidade por uma certa dose de segurança para poder conseguir viver em sociedade, né, e que talvez nos casamentos seja isso um pouco que a gente faz, de não abrir mão só da insegurança e da angústia que experimentar a sexualidade e a ideia da rejeição também gera, mas a gente abre mão do êxtase que isso gera quando funciona também. Eu fiquei pensando, será que a gente consegue alcançar alguma felicidade mesmo, sabe? Assim, é claro que sim, que existem casamentos longevos que são felizes dentro da medida que eles podem ser felizes, mas fiquei com isso na cabeça, assim, será que a gente consegue inverter também, ou pensar que felicidade que é essa, sabe? Que é possível. Faz sentido? Uhum. Faz. Eu acho que quem discutia muito disso, né? Acho que até hoje circula vídeo dele falando, né? Era o Caligares, né? Que ele dizia muito que o ideal de felicidade é um ideal inatingível, mas mesmo assim, em termos mercadológicos, de publicidade, de marketing, é o ideal que mais se vende, né? Tipo, promete-se felicidade a cada coisa, né? A cada esquina, assim. Se você comer bem, você vai ser feliz. Se você consumir tal coisa, se você se vestir bem, você vai ser feliz. Se você encontrar um casamento bem-sucedido, você vai ser feliz. Se você encontrar um amante, talvez você seja feliz. Então, acho que esse é quase um vício, né? Quase um tabagismo ou alcoolismo, né? Porque quanto mais você usa, né, tal substância, vamos dizer assim, seja felicidade, seja tabaco, mais você tem um sinal de que essa satisfação é possível, mas ao mesmo tempo você tem esse sinal de que essa satisfação, na verdade, não foi atingida e não pode ser atingida tão rápido. Então, você está sempre renovando, né, os votos, você está renovando seu dispêndio de energia no caminho de um ideal que, no fundo, vai te frustrar, né, mesmo que ele te dê um sinal de que essa satisfação é, de algum jeito, atingível. Então, eu acho que tem um pouco disso, sim. A gente tem que questionar um pouquinho o que é essa meta, né, essa teleologia em direção à felicidade, né? Porque ninguém na história atingiu ela, de fato, nenhum povo foi de fato feliz. A gente pode ser, acho que paradoxalmente, a gente pode ser menos infeliz, mas feliz acho difícil. E eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso tempo, né?
Como é difícil a gente pensar sobre isso, porque o tempo todo tem várias coisas, vários produtos que mostram, não, você pode ser feliz, vem aqui, compra isso, faça isso, viva isso. Uhum, Essa ideia uhum. que você disse, né, assim, tanto o carpe diem, né, viva o dia, né, de hoje, aproveite, essa ideia da autenticidade do desejo também, né, então, assim, se meu desejo é importante, eu vou fazer sim, eu vou trair, porque é isso que vai me trazer felicidade. Total, isso tem tudo a ver também com a transformação dos ideais de casamento, né, de intimidade, porque, pensando de novo nos meus avós, né, tipo, não era exatamente um casamento feliz o que se buscava, né, até porque vem de uma família libanesa e geralmente estava arranjado para alguém, né, é, geralmente alguém, um primo distante ou não, se casava com ele, por quê? Porque o casamento ele era um mediador para alguma coisa, né, o importante na vida, né, dessa geração, estou pensando nos baby boomers, por exemplo, né, era criar uma família, né, era sustentar os filhos, era deixar um patrimônio passado para as próximas gerações e ver os filhos formados, e uma família geralmente numerosa. Então, o ideal de fertilidade, por exemplo, era muito mais marcante, né, era muito mais importante do que o ideal de autenticidade do casamento. Ninguém buscava um casamento feliz, sabe? O que é um casamento feliz? Um casamento feliz é um casamento que gera, né, um casamento que reproduz. Hoje, não. Um casamento feliz é o que reproduz a si mesmo no tempo, né? Então tem um ideal de identidade, né, de permanência, quase como se o casamento fosse uma roda centrípeta que gira a felicidade sobre si, um liquidificador, vamos dizer assim, que deve funcionar na potência máxima pelo máximo de tempo possível. E isso acho que é um peso inexequível, né, para o casamento como a gente o conhece, né? Vira uma espécie de tarefa a ser executada, né, transforma E o casamento tem a nisso. ver com o ideal de eficiência da sociedade atual, né? A gente tem que ter casamentos eficientes no sentido da felicidade, da sexualidade, da frequência sexual, da abertura para o mundo, né? Assim, tudo a ver. E aí o que a gente vê, às vezes, pessoas que estão assim, eu ouço isso em algumas amigas, que estão tão cansadas, né, de tudo isso, que falam, ai, ó, por que que a gente foi queimar, começa com relatos assim, queimar sutiã, porque que eu queria mesmo era que alguém arranjasse um casamento para mim, que eu não precisasse pensar sobre isso. Gente, tipo assim, é triste dizer, né? Mas os casamentos que eram arranjados antigamente funcionavam. Muito mais do que um casamento que você quer criar por si mesmo com todas essas exigências de alegria, de felicidade, de sexo, de viagem, né? Ao mesmo tempo de patrimônio, né? Tipo, do que antigamente não tinha muito disso, não, cara. Tipo, o casamento era um negócio que acontecia quando você tinha os seus 20 e pouquinhos, seus 18 anos. Hoje não, a gente fica até os 40 anos, 40 e tantos, né, buscando o relacionamento ideal, geralmente numa monogamia serial, né, que se diz, emendando um relacionamento atrás do outro. Isso me lembrou Sex and the City. Tem o comecinho de Sex and the City, tem aquela conversa lá. Eu vi pouquíssimo da série, não é uma série nem que eu consigo indicar, porque eu não tenho propriedade dela. Ah, então tá bom. Mas tem um comecinho ali da conversa das quatro, assim, que uma fala meio que isso que a Rô disse, né? De ai, eu quero ser salva, eu quero ser a princesa a ser salva no castelo, né? E que aí depois a Carrie se perguntando sobre isso e tudo mais. Daí eu fico pensando que nós somos bichinhos complicados, porque apesar dessa conversa, eu quero um casamento, alguém arranja um casamento para mim, porque, né? Eu não quero, não, porque eu não queria aquele casamento lá específico em que eu tinha que servir, em que o casamento tinha que funcionar para uns objetivos que não são os meus. Então, é quase como se colocasse no casamento uma ideia de segurança máxima sobre tudo. Tudo isso que você disse, né? Dinheiro, construção junto, sexo, alegria, viagem. Então, no casamento vai me garantir todas essas coisas e eu nunca mais vou sofrer com a falta delas. Não, e se chegar aos 30 e tantos, né, tipo 35 anos, já começa a bater o alarme dos filhos, né, ou seja, todos os ideais estão centrados no casamento hoje, né, eu acho que antigamente não era assim, eu acho que o casamento sequer, em si, só por si mesmo, era um grande ideal, né, tipo, ou você casava bem ou você não casava bem, não tinha muita outra coisa, sabe, tipo, né, você falava muito, fulana casou bem, né, tipo, fulano casou bem, hoje não. Tipo, casou feliz, casou no tempo certo, com a pessoa certa, né? Teve filhos bonitos, não teve filhos, é infértil, não é infértil. Gente, é muito mais complicado, né? Tipo, o casamento, ele tá, tipo, é quase uma bexiga no ponto de estourar, né? Não cabe mais muita coisa. E será que aí a traição não é um jeito tanto de tentar estourar um pouco a bexiga, quanto também de evitar aquela história, sabe? Eu acho que sempre foi. Isso o Freud já falava desde 1908. Né? Isso está
Como é que chama o texto de 1908? Deixa eu lembrar. A Moral Sexual Civilizada e a Doença Nervosa Moderna. Ele falava, assim, a infidelidade, muitas vezes, quando não todas, é uma maneira de tentar salvaguardar a própria instituição do casamento, né? Você encontrar fora uma coisa que lá dentro não está sendo oferecida para você. É claro que eu acho que do ponto de vista masculino, ele estava falando muito mais do que do ponto de vista feminino. Ele tinha uma atenção muito forte, inclusive, para a infelicidade feminina no casamento. Ele já apontava, né, nesse texto mesmo, o duplo padrão de moralidade, né, os 2 pesos e 2 medidas que a gente coloca para avaliar o que é a pertença de cada gênero no sexo, né, no casamento. Mas sim, acho que a infidelidade serve muitas vezes para manter incólume a instituição. E como que fica isso hoje na não monogamia, né, nesses relacionamentos abertos? Porque muitas vezes acho que vai para essa ideia mesmo, né, que se eu for para um relacionamento aberto, eu vou estar mais garantida, que não vai rolar uma traição, que não vai rolar ciúme. Eu acho que o ciúme é uma outra questão também que você vem falando. Acho que a gente podia falar um pouquinho disso. Eu não sei, eu tenho um pouco a impressão de que é usar a ratoeira para tentar fazer carinho no rato, sabe? A ideia de usar relações abertas ou não monogamias, ou até ideais um pouco mais políticos, de poliamores ou não monogamias políticas mesmo, para tentar salvaguardar, vamos dizer assim, o mal-estar da civilização, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho visto muito isso, inclusive eu escrevi um texto bastante provocativo sobre ciúme faz um tempo, que eu tenho percebido que tem muito ideal de humano sendo circulando, né, nesses debates, não os mais qualificados, certamente, mas no jeito que isso assume uma presença cotidiana, nas conversas, nas atitudes, até nos grupos que são formados em torno da ideia de não monogamias ou poliamores, né, que é um pouco essa coisa do vamos resolver um problema, vamos solucionar uma questão, né, e geralmente a questão ela é circulada justamente em torno da ideia de traição. Quando você quer, vamos dizer assim, extirpar, né, o negativo da existência, ou o negativo de ser humano, ou estar se relacionando com humanos através de uma outra modalidade relacional, você já começa de sair errado, porque é um ideal, no fundo, um pouco higienista, né, um pouco purificador. Porque é aquele negócio que eu falei no comecinho da conversa, né? Tipo, traição é algo que vai acontecer individualmente ou coletivamente o tempo todo, né? Talvez muito mais do que linguagem, comunicação escrita, algo que caracteriza a gente como humano em todas as sociedades e todos os tempos é o fato que a gente vai se trair, vai trair outras pessoas, né? Porque a gente é constituído com uma moralidade que tenta dar forma, vamos dizer assim, né? Uma forma socialmente aceitável e convivível, vamos dizer assim, para algo que, no fundo, é absolutamente rebelde a qualquer tipo de moralidade. Então, por mais que a gente discuta em grupamentos e textos e propostas de sexualidades e relacionalidades outras, não monogâmicas, poliamorosas e etc., políticas ou não, se você apontar para a traição como algo possivelmente abolível, né, porque você está se relacionando sempre com outras pessoas no sentido de consentimento, você está esquecendo do fato de que qualquer forma que você quiser dar para algo tão abstrato, tão móvel, né, tão polivalente quanto o desejo e a constituição subjetiva, você vai fatalmente falhar, né? E eu sempre uso exemplos, até clínicos, assim, tipo, de gente que eu conheço, de você está tentando se relacionar com alguém que se diz poliamoroso, e você também se diz poliamoroso, essa pessoa pode, eventualmente, abandonar todos esses relacionamentos e se fechar num relacionamento monogâmico, por exemplo, porque assim lhe pareceu cabível naquele momento, ou seja, eu acho que nenhuma das reformas, das possibilidades, expectativas amorosas, das instituições que a gente organiza para dar conta do nosso desejo, ela vai falhar necessariamente se a gente não fizer uma reforma profunda, né, no sentido de entender que a gente vai ser traído, e que a gente vai se trair, e também vai trair o outro, entende? Independente se você seja poliamoroso ou não. Eu escuto muito, né, isso, assim, como é que chama? Traição é uma coisa de monogâmico, se você for não monogâmico, você não tem mais traição. Gente, é impossível. É claro que você vai ter traição, é claro que você vai trair outra pessoa, é claro que você vai ser traído também. Quando você fala se trair, do que você está falando? Por exemplo, quando você promete alguma coisa para alguém, né? Ou promete alguma coisa para si mesmo. Ah, não, vai ser dessa vez. Encontrei a pessoa ou encontrei a modalidade relacional que eu acho ideal, né? Agora, finalmente me encontrei, finalmente encontrei a forma que do espelho me devolve a imagem ideal que eu sempre esperei de mim mesmo. Amanhã você vai acordar com um dia de cabelo esquisito, como se diz, assim, bad hair day. Amanhã você vai olhar essa pessoa e vai sentir que ela é uma estranha, né? Amanhã você vai pensar que essa pessoa não é suficiente para você, ou que de repente talvez ela seja, e você não queira mais ninguém. O que você vai fazer? Né? Essa pessoa está esperando que você, na verdade, tenha um trânsito libidinal, um trânsito relacional muito mais livre. E se você não quiser?
Você pode ser um fardo para essa pessoa, porque ela está se relacionando com outras. E aí? Como é que vai ser? Essa ideia de que, poliamor é sobre, né? Tem a nossa ética do é sobre, né? É sobre você poder ser livre para não se relacionar também. Gente, não é verdade. Se você tem um tipo de relacionalidade com uma pessoa, se você estabelece um comprometimento afetivo com essa pessoa, baseado na ideia de que outros parceiros são possíveis, se essa pessoa, tipo, tiver só você, ela vai ser um fardo impossível. Entende? Eu não conheço nenhum relacionamento poliamoroso que tenha um parceiro dizendo eu só quero você, que isso não seja um peso insuportável. Ou que acaba virando uma monogamia no sentido clássico, ou o relacionamento se dissolve. Não tem como a gente sustentar essas promessas que a gente faz pro outro e pra gente pra sempre, né? Tava conversando sobre isso com uma amiga minha, essa semana agora, sobre as promessas do casamento, especialmente o casamento religioso, porque hoje em dia a gente tem esses casamentos um pouco mais livres também, que as pessoas escrevem os próprios votos, e aí elas também usam pra sempre ali, mas você tem uma liberdade um pouco maior. E aí o casamento religioso tem uma coisa, você vai estar junto na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, em todos os contextos específicos, eu prometo que eu vou estar junto com você, nós vamos ser um casal, até quando a gente, agora não fala mais até que a morte nos separe, agora fala até o fim, até o último dia das nossas vidas, uma coisa assim, né? Amenizou, tirou a palavra morte da história. Mas o tanto que isso é muito pesado, né? Você tá num dia que você tá amando aquela pessoa, acho que no padrão, no dia que você se casa, é um dia que você tá sentindo amor por aquela pessoa, que você quer prometer isso, mas você tá esquecendo, assim, não, negando o fato de que a gente não é igual todo dia, de que a vida atravessa, né? E é tão pesado que a pessoa que rompe, né, que ela divorcia, ela não pode casar na igreja de novo. Uhum. Pois é. Não sei se todas as igrejas, né? Algumas igrejas até permitem, eu não sei, enfim. Não sei. Mas você tocou um ponto importante, né? Porque, assim, hoje, como a gente espera do outro e da relação todos os ideais que antigamente eram transferidos a instâncias, né? Instituições que seja, ficou algo impossível de ser prometido, porque uma instituição, pelo menos, pode zelar por alguma coisa. Quando a gente transfere, por exemplo, a importância do casamento para a igreja e para o Estado, ou para a própria ideia de família, a gente diminui o peso que é cobrado do outro para que esse ideal seja concretizado. Então, você vê duas pessoas, antigamente, né, tipo, transferidas com uma ideia no Estado e na igreja, né, que seja na igreja e no Estado, mas pode ser qualquer outra coisa, a própria ideia de família, a própria concepção de família transgeracional. Você está usando o casamento para atingir algo que tem alguém, né, uma instância superior, Deus ou Estado, por exemplo, faça isso porque isso é o certo. Eu garanto os seus direitos e deveres e eu garanto que você está fazendo alguma coisa pelo bem de alguma outra coisa, seja Deus ou seja a sociedade. Hoje não, né? Quem que liga, dá bola para o Estado nesse sentido? Quem que dá bola para Deus nesse sentido? Né? Ficou tudo pelo outro, assim. Né? Então nós temos que ser os grandes obreiros, né? Os grandes trabalhadores para nossa própria felicidade. E aí de você se falhar, né? Tipo, então, a própria ideia, e eu não sei se é cínico ou se é esperançoso, mas de qualquer modo, eu acho que a ideia da promessa amorosa, né? Tipo, ficaremos juntos até que a morte nos separe, ou então até o nosso último dia das nossas vidas, eu acho uma boa promessa, né? Porque sem ideais, sem ilusões, a gente não consegue viver. Imagina o que seria todos os dias você ter que se lembrar, é quase uma religião de mal-estar, né? Você tem que lembrar de que tudo é passageiro, de que o outro, na verdade, não é uma pessoa completa, de que você não vai se formar uma identidade como casal. É impossível, né? Imagina acordar de manhã, tipo, no pleno vapor da paixão, olhar para a pessoa e falar assim, tipo, que bom, eu te amo até amanhã, não sei, sabe? Tipo, não, né? Isso não existe, sabe? Tipo, é um negócio muito... convidar o dissabor do cotidiano, né? O dissabor que eventualmente acontece para o cotidiano das vidas da gente, né? Eu lembrei, claramente não deu certo, mas deu por muito tempo, né? A mania que a gente tem de falar que não deu certo. Eu namorei um namorado que fiquei muitos anos, e aí a gente falava um pro outro assim, dependendo do dia, a gente olhava um pro outro e falava, como eu te amo. Aí tinha dia que a gente olhava, como eu te amo. Só mudava no final. Uhum. E acho que era uma forma boa da gente brincar com isso, né? Hoje eu não consigo dizer como que eu tô com você. Muito bom. Trabalheira que isso dá pra gente, né? De pensar nos nossos... Porque é fácil pensar isso tudo. Então tá, se eu não consigo evitar traição, se eu vou me trair ou trair o outro inevitavelmente, e eu não consigo controlar minha fantasia, é fácil cair numa ideia cínica de então eu não vou me relacionar com ninguém.
né? Então, vou aqui Sim. focar só no meu trabalho, né? As relações só servem para ferir. Só que isso também não resolve o problema, porque tem uma parte nossa que grita por isso, né? Assim, por esses E assim, relacionamentos. a não ser em casos muito extremos, a gente está sempre se relacionando, né? O relacionamento amoroso, no sentido do como assume, né, a forma do par romântico, né, do par amoroso, é só uma das maneiras que a gente encontra para se relacionar. De qualquer modo, você vai se relacionar. Você pode ser celibatário, mas isso não quer dizer que você não está se relacionando, né? E você vai se decepcionar também. Se não for com uma amante ou um amante, uma parceira ou um parceiro, vai ser com seus amigos, vai ser com a sua família, né? Tipo, alguém vai te trair. É esse que é o ponto. A questão não é descobrir um jeito de evitar por completo a infidelidade, né? É descobrir um jeito da gente suportar isso. Uhum, uhum. E a gente Sim, está eu numa acho que época que as pessoas têm a sensação que não conseguem, né, lidar com a frustração, que vão desmontar. justamente. Que tem muito a ver com a gratificação do sujeito, né? Que todo mundo prometeu pra gente o tempo todo que a gente seria feliz se a gente fosse bem constituído como sujeito, bem sucedido, sabe? Feliz, com um parceiro, com uma parceira, com uma boa família. Enfim, acho que é isso. A gente tem exigências narcisistas muito mais fortes do que antigamente. Tem um pouco a ver com isso que eu tô falando, né? Acho que antes você se realizava como sujeito se você deixasse descendentes. Não se tivesse um casamento feliz. O casamento feliz é uma aquisição individual. Tem tudo a ver com a sociedade que prega que o indivíduo é o maior ganho, né? Que o sujeito, né, é o maior ganho de si mesmo. Né? A maior vitória que você pode ter é ser uma pessoa incrível, sabe? Que vira tua tarefa. Total. Então vamos para a nossa caixa de Pandora para a gente continuar aí pensando sobre o assunto. O que você tem para indicar para a gente hoje, Lucas? Bom, tem um filme do Yorgos Lanthimos, né, que eu até falei essa semana numa conferência, que é o Lagosta. Acho Eu um indiquei ele belo aqui. filme a gente pensar nisso. Eu indiquei ele aqui já, é muito bom. Eu acho bem bom para pensar. Tem uma série do Netflix que eu acho que hoje já não está mais tão nos mais assistidos, talvez até corra o risco de sair, que é Easy, não sei se vocês viram. Eu gosto muito desse seriado, muito, acho muito bonito, o texto é lindo, que são vários episódios, cada um individualizado, para contar a história de encontros e desencontros em Chicago. E são 3 temporadas, se não me engano, e as 3 temporadas, elas passam no tempo, né, com essas mesmas pessoas que estão em interação, às vezes se cruzam, às vezes não, em cada episódio. E um deles é uma história de um casal que se abre para se relacionar o pau quebra, assim, é muito bom, é muito bem construído. Tem o livro do Adam Phillips, né, que eu tenho recomendado um monte, inclusive eu preciso tentar começar a pressionar alguma editora para publicar aqui no Brasil de novo, porque está esgotadíssimo, mas dá para encontrar no Kindle, ou talvez alguns PDFs por aí, que é o Monogamy, ou saiu em português já há muito tempo, chamado Monogamia. E acho que o livro da Vassal, acho que ainda é uma boa referência para pensar as formas com que a gente pode pensar para além da monogamia, né, que é o terror poliamoroso. Muito bom, muita coisa aí para o pessoal poder continuar pensando. E você, Carol? Eu já tinha pensado em 2 filmes e eu lembrei de uma série aqui na nossa conversa. Eu queria falar do La La Land. O La La Land é um filme... Faz tempo que eu não falo do piano aqui, né? Eu tô tocando a musiquinha, aprendendo a música do La La Land. É um filme que eu sou apaixonada, mas que ele traz a temática da traição de um jeito que aparece muito nos filmes, inclusive. É bem um clichê o jeito que aquilo aparece, mas o jeito que termina não é. E assim, eu gosto muito desse filme também pelo jeito que ele consegue bancar o próprio final, assim, sabe? Então, queria falar do La La Land e do Vidas Passadas. Quase uma contrapartida ao La La Land, assim, é quase um oposto ali, que é um filme recente que eu e a Rô, né, a gente vive se declarando para esse filme, assim, tanto que ele é sensível, é um filme que agora, né, do finalzinho do ano passado, e muito, muito, muito cheio disso, assim, parece que a minha sensação, agora com a nossa conversa, eu tinha pensado nele antes, mas isso veio agora, assim, de que a personagem principal ali do Vidas Passadas, né, com a imigração e tudo mais, tá o tempo todo às voltas disso, de estar em contato com uma verdade dela, assim, e com o que ela trai, né, como que uma parte trai a outra, mesmo que ela não traia concretamente, assim, ela não efetive, talvez seja um spoiler, né, alerta de spoiler, mas mesmo que ela não efetive de fato essa traição no concreto, existe tudo aquilo permeando ali o tempo todo, assim, achei que a diretora foi muito boa, assim, em transmitir isso no silêncio, enfim, eu tô, né, de novo me declarando pro filme, mas... Aqui na impossibilidade de ter tudo.
Sim, fica explícito isso, né? E eu lembrei de uma série que eu morro de amores, que chama Modern Love, que tem no Prime Video, e que tem, assim, são situações, né? É uma antologia, então são situações diferentes, né? Cada episódio é uma historinha, mas tem histórias de traição propriamente ditas, mas parece a mesma coisa, assim. Eu fiquei lembrando dela com a nossa conversa, de como é também amar essa coisa de trair a si mesmo, de buscar a si mesmo, de trair o outro, trair a expectativa do outro sobre mim, assim, tem muito disso nas histórias da série. Fiquei pensando nelas. E você, Rô? Eu pensei num filme que eu assisti já tem um tempo na Netflix, que chama Nada a Esconder, que é francês. É um grupo de amigos que se encontra numa casa e aí um deles propõe um jogo, que é deixar todos os celulares na mesa e sempre que chegar uma notificação ou uma ligação, todo mundo vai ter acesso ao que vem ali. Então, parte-se de uma ideia de que, bom, eu não tenho nada a esconder, eu posso colocar. E aí os outros já ficam meio apavorados, né? Não, também não tem. Ou tenho, mas não posso falar que tem, então tem que provar também que não tem. E aí vai se desenrolando ali várias questões interessantes a respeito disso, né? De que é impossível a gente revelar tudo. E aí começa a aparecer um monte de coisa, e um monte de conflitos e brigas. Enfim, achei uma construção muito boa desse filme. Vale a pena assistir. E pensei também na série The White Lotus, principalmente a segunda temporada. A série toda é muito bem construída, eu gosto muito do humor ácido, da crítica social que ela traz, mas a segunda temporada especificamente, que é a que eu gosto mais, tem tudo disso que a gente está falando. Né? Tem ali alguém que já traiu, que está colhendo ali os frutos disso na própria família, tem os dois casais que a gente fica sem saber, né, o que acontece, teve traição, não teve traição, a gente vai vendo o ciúme ali rolando. Enfim, não vou falar muito para não ficar dando muito spoiler também, mas é uma série incrível, vale muito a pena. Traição tá muito no cinema, né? É um tema toda hora, tem muita coisa, né? Bom, e assim a gente encerra, te agradecendo muito, Lucas, por estar aqui com a gente. Foi muito bom. Muito obrigada, a conversa foi muito boa, foi bom ter você aqui, que bom que deu certo a gente conseguir organizar aqui. Volte sempre, né? As portas do podcast estão sempre abertas. Obrigado, gente. Eu que agradeço o convite. Foi ótima conversa. Até a próxima. Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Natália, Sônia e Terezinha. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!